Meus irmãos, eu quero usar aqui o Adilson deles, só para te dar uma noção para você. Só para dar uma noção para você, querido, como que a palavra, a visão de Deus mexe com os nossos corações. O pastor da Rede Roxa, Adilson, querido, me procurou um mês atrás. Ele falou: pastor, eu quero ter um propósito no meu coração. Eu falei: Adilson, ora a Deus e conheça o seu corpo físico para você fazer isso. Ele falou: pastor, já estou fazendo isso. E ele ingressou, querido, numa luta, uma consagração diante de Deus, querido, que eu quero externar para a igreja. Eu não posso perder essa oportunidade de externar para a igreja. Na quarta-feira agora, isso, o Adilson vai completar 30 dias de jejum sem comer nada. Quantos quilos você perdeu? Ele perdeu 12 quilos. 12 quilos. 12 quilos. 30 dias ele está fazendo de jejum, por amor às vidas, às almas. Agora, querido, eu quero aqui falar um pouco do Adilson. Vai estar um pouco embutido na palavra de Deus aqui, por isso que eu chamei ele aqui. E eu não quero aqui, querido, trazer para a vida do Adilson nenhum aspecto de que o Adilson agora, não, querido, isso aqui é com muita humildade. Mas o que eu quero trazer ele aqui, externar aqui para a igreja como exemplo, de que a visão, querido, você tem que abraçar ela mesmo, você tem que mergulhar nela mesmo. Agora, querido, o jejum dá fome, dá dor de cabeça, dá um monte de coisa, querido. Agora, ele está bem, olha para você ver o rosto dele, que rosto, parece que ele está de jejum. Eu brinco um pouco, mas não parece. Esse camarada há 15 dias atrás estava trabalhando, soldando peça, fazendo um monte de coisa, está com uma vida ativa. Então, querido, ele vai dar uma saudação aqui, mas eu queria usar aqui o Adilson como exemplo aqui, de que a visão tem que mudar, tem que abalar a estrutura das pessoas. Agora, tudo isso aqui eu tenho certeza, querido, que é por amor às almas, por amor às vidas. Então, querido, você que está na visão, que está querendo uma mudança de vida, saiba, querido, que você pode conseguir isso também. Mas, querido, você precisa, evidentemente, abraçar isso com o teu coração. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida do Adilson. Pai, Senhor, igreja, eu não poderia conseguir se eu não tivesse a ajuda da minha esposa em casa, né? A ajuda do pastor em oração, da pastora, e a rede toda que está orando pela minha vida, que está me apresentando diante do Senhor. Esse propósito começou porque a gente está no propósito do Natanael, que vai acontecer agora dia 3. Então Deus, ele pediu para que eu fizesse isso. Eu me preparei um mês atrás, conversei com o meu líder, com o meu discipulador, ele me liberou a estar fazendo, né? Falou para mim ter alguns cuidados e graças a Deus, Deus tem dado a vitória, não para mim, mas para a igreja, porque é possível, amém? Eu queria trazer uma palavra que está lá em João 17, no seu versículo 21, a palavra de Deus em João 17, 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele vem falando aqui, e pedindo para que Deus, para que nós sejamos um com ele. De que forma? Transmitindo aquilo que ele transmitiu, o amor, o carinho, transmitindo a palavra de Deus e ganhando vidas. E o testemunho também aqui é naquilo que nós fazemos, naquilo que nós agimos, porque só dessa forma Deus, ele vai agir na nossa vida e as pessoas vão conseguir ver que realmente Deus existe na nossa vida. E depois, só para completar, uma palavra que eu disse ontem no nosso GD, que está lá em Gênesis 11, 6, que diz o seguinte:
Gênesis 11:6. Amém? Perdão. Verdade, 11:6. Estou no 6:11 aqui. 11:6. E disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só linguagem. Começaram a construir a torre, e agora haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Na língua NVI, essa palavra vem dizendo assim, que Deus ele vem falando ali, que tudo, por eles terem uma língua só, tudo o que eles intentar fazer, não vai ser possível impedi-los a fazer. É isso que essa palavra quer dizer, que quando realmente nós somos um, nós somos uma igreja, um só pensamento, um só coração, uma só atitude, um só propósito, não tem nada que pode nos impedir, porque maior é o que está em nós do que está no mundo, e Deus ele disse que jamais alguém vai impedir a obra dele, amém? Então fica essa palavra, para que realmente, independente de cor, independente de pessoa, independente de líder, cada um seja realmente um com o seu líder, porque graças a Deus, Deus me deu pessoas que realmente estão abraçando a causa junto comigo, estão junto comigo todo momento, toda hora. Os meus discípulos me apoiam, me ajudam e estão fazendo o que é para ser feito. Então, da mesma forma, eu tenho a dizer, assim como meus discípulos é comigo, seja um com seus líderes, porque dessa forma, nós não seremos apenas um, mas como a Bíblia diz, o menor de nós será uma grande nação. Amém? Glória ao nome do Senhor. Queridos, eu queria fazer algo aqui que vocês sabem que eu vou fazer, mas não agora. Eu queria que vocês todos ficassem de pé, por favor. É rápido. Olha, eu preciso de duas pessoas aqui. Duas pessoas que tem uma voz alta e que vai gritar com a sua força maior aí. Você vai gritar: juntos somos mais fortes. Primeiro levanta a mão para identificar as pessoas. Temos um ali que vai gritar: juntos somos mais fortes, sozinho. Pode ser aí no seu lugar mesmo, pode ser aí. Aí tem uma outra pessoa lá atrás. Vamos, Wilton, vamos ver se você é forte mesmo. Grita aí: juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Puxa vida, hein? Vamos agora ao Tiago, pode aplaudir. Vamos lá. Amém? Vamos lá, Tiago. Puxa vida, Tiago, está meio fraquinho, vi. Chegou do Rio de Janeiro agora, está meio fraquinho, menino. Agora você quer ver o que o pastor da Rede Azul, Adilson, falou aqui? Você quer ver qual que é a diferença ou não? Vocês querem ver qual que é a diferença ou não? Você quer ver qual que é a diferença na igreja? Que o diabo não vai poder tocar em você mais? Você sabe por que o diabo não vai poder tocar em você nem na sua família? Sabe por quê? Porque no 3, todo mundo vai gritar: juntos somos mais fortes. Amém ou não? 1, 2, 3. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar agora. Agora, amados, aí o que acontece? Já que você desce. Aí o que acontece? Numa igreja, querido, numa visão de cuidado, cada um cuidando de cada um, não tem por onde. Tudo que o Adilson faz lá na Rede Roxa, passa por mim. Tudo que os outros pastores de rede fazem nas suas redes, passa pelo pastor. E tudo que eu faço, passa pelo meu discipulador, pelo discipulador, que vai chegando. Queridos, vou repetir, não é pirâmide. Não é pirâmide.
não é dominó, não é dominó. Isso aqui é unidade em Cristo Jesus, é o cuidado, é a igreja voltando por Atos dos Apóstolos. Aí eu determino na tua vida, o diabo não tem chance de tocar na sua família, porque está ligado no corpo de Jesus, amém ou não? Pode aplaudir Jesus. É isso, querido, que nós estamos propondo para a igreja. Uma mudança significativa no comportamento, na vida, na aplicação da palavra de Deus. Uma mudança que resulta, querido, em algo que faz a diferença. Isso é na vida do pastor, é na vida da pastora, é na vida da igreja, na vida de todo mundo. Então, ontem eu estava conversando com meu filho mais novo. E o meu filho mais novo, ele virou para mim e falou assim: pai, você sabe por que eu voltei para a igreja? Porque eu vi mudança e transformação na tua vida. Eu falei: sério? Você não está falando para ganhar um dinheirinho, não? Não está querendo nos trocar, não? Ele falou: não, pai, o dinheiro já está aqui. Eu só estou falando isso aqui porque eu estou dando testemunho para o pai. Eu vi mudança na vida do senhor, eu vi mudança na vida da mãe. Eu voltei para a igreja. Eu falei: Jesus, obrigado, ganhei meu dia. Então, meu amado, é desafiador, mas você não pode ser adepto à religião. Você tem que aceitar o desafio de mudar, de viver uma vida de prática. Amém ou não, querido? Querido, vamos lá comigo para o Evangelho de Lucas. Lucas, seu capítulo 17. Eu vou ler Lucas 17, vou dar a introdução em Lucas 17, mas nós não vamos ficar em Lucas 17. Depois nós vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 20 e 24. Lucas 17, a princípio. Vamos aí comigo. Eu quero ler Lucas 17, porque eu estava estudando um pouco, e a minha ministração vai ser em cima da palavra de Deus, mas na minha mente eu estou ajuntando as histórias, os escritos da palavra de Deus. Então Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, conta o texto para os irmãos se entenderem. A cura dos 10 leprosos, que vocês conhecem, decora e salteado, mas que é coisa muito linda, do ponto de vista, querido, de você viver a palavra de Deus, e você viver a palavra de Deus com uma vida prática, querido. Lucas capítulo 17, versículo 11, fala assim: indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-lhe aos pés de Jesus, com o seu rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Então lhes disse: levantai e vai, a tua fé te salvou. Amém ou não, querido? É importante dizer, é importante falar aqui nessa noite, querido, que muitas das vezes em que as pessoas se atiraram até Jesus, a reação daquelas pessoas, queridos, se tornou um diferencial entre outras pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele ainda na terra, como homem, não tinha sido ainda glorificado, não tinha vencido o pecado ainda, não tinha se tornado pecador pela humanidade, ele não tinha consumado na cruz do Calvário ainda a obra dele. Então, queridos, o que Jesus Cristo falava ali, ela tinha um valor, um poder extraordinário para a vida daquelas pessoas. Agora, querido, o que nós não podemos cometer o erro é de nós, nos dias de hoje, vivermos uma vida como se nós estivéssemos junto com Jesus, ou tendo na nossa vida aquele Jesus que ainda não foi glorificado, que ainda não levou os nossos pecados na cruz do Calvário.
Ou seja, seria como se nós fôssemos praticantes de uma determinada religião, onde nós olhássemos para Jesus só por aquilo que Jesus Cristo pode fazer. Agora, querido, o que eu queria dizer aqui, muito importante, porque o versículo anterior ao versículo 11, o versículo 10, eu vou ler ele, fala assim, olha: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém, querido? O texto anterior aqui, do capítulo 1 até o capítulo 10 de Lucas 17, conta a história, querido, de Jesus ensinando a respeito de tantas coisas, dentre as quais ele finaliza e coloca o servo útil e o servo inútil. E nessa história que Jesus Cristo conta, ele conta que estava o Senhor junto com os seus servos trabalhando. E quando o Senhor, junto com os seus servos, voltaram para casa, os servos foram fazer e preparar o banho para o seu Senhor, para ele tomar o banho, para ele se alimentar, para que depois os servos fossem fazer isso, porque eles eram servos. E aí Jesus está dizendo que aqueles servos que vieram com o seu Senhor, que prepararam o seu banho, que prepararam a sua alimentação e que cuidaram do seu Senhor, eles foram considerados servos inúteis. Por quê? Porque eles fizeram só aquilo que tinha sido mandado. Para um pouco e pensa, nós servimos a um Senhor Jesus Cristo, que Ele tem, querido, dentro da palavra dEle, dentro do relacionamento do Senhor conosco. O Senhor sempre tem algo, e que Jesus, Ele sempre espera de mim, de você, algo a mais. Amém ou não, querido? Jesus, Ele sempre espera de mim e de você algo a mais. Queridos, a palavra aqui é clara: se você for um servo e você fizer tudo o que o seu Senhor mandou, se você fizer tudo o que o seu Senhor mandou, você ainda assim será achado como um servo inútil. Você poderia dizer: como, pastor, que eu vou ser chamado de servo inútil, se eu estou fazendo tudo o que o Senhor está mandando? Porque Ele diz aqui, Ele espera que você faça além. Então, nós observamos e vemos que diante de Deus nós precisamos ser pessoas inteligentes. Agora, se você não está fazendo, se eu não estou fazendo nem o que Ele mandou, aí, querido, nós estamos numa situação um pouco complicada. Por quê? Se o servo que faz tudo que o Senhor dele manda, ainda assim é considerado um servo inútil, imagine quem não faz nem o que o seu servo manda. Agora, querido, o importante aqui nesse texto aqui, é que Jesus, ele termina uma sessão, quando ele vem agora diante dos leprosos, eu vou dar um exemplo para você, ele encontra ali com os 10 leprosos, e os 10 leprosos vêm até Jesus, e Jesus fala assim para os leprosos: olha, vocês vão e vocês mostrem para os sacerdotes que vocês são purificados. Todos os leprosos tinham fé. Por quê? Quando eles ouviram Jesus falar: vão e mostrem para os sacerdotes que vocês estão curados, o que eles fizeram? Foram andando, todo mundo leproso, foram andando, todos os 10 leprosos, todos juntos ali, os 10 leprosos, andando. Só que quando chegou lá, numa determinada distância, eles olharam e viram que a postura de fé, obediência a Jesus, curou os 10. Mas qual foi a palavra de Jesus? Vocês vão e vocês mostrem aos sacerdotes. Agora, o que um deles fez? O estrangeiro, o samaritano, o que um fez? Falou assim: eu posso até ir lá falar com o sacerdote, mas primeiro lugar, eu vou voltar e vou adorar o meu Senhor. Agora, o que me surpreende nesse texto aqui, é que Jesus, irmãos, Ele pediu para os 10 irem, mas um voltou, e quando um só voltou, ele vira para aquele um e fala assim: escuta, não foram os 10 que foram curados? Só você foi curado e só você voltou?
Cadê os outros 9 que foram curados? Cadê eles? Agora, queridos, se Jesus ele pediu para que todos fossem até o sacerdote, mas só um voltou, o que fez aquele um voltar? A pergunta é, o que fez aquele homem voltar? O que fez ele voltar, querido, foi que na sua trajetória, ele falou, puxa vida, eu não posso ir sem voltar para Jesus, sem agradecer, sem adorar Ele, sem prostrar meu coração na presença dEle. E o interessante é que Jesus, Ele espera isso de nós. Jesus, Ele foi lá, tirou você do lamaçal do pecado, tirou você da droga, tirou você da depressão, tirou você do submundo, tirou você da cachaça, tirou você, querido, de todas as porcarias do mundo, tirou você da morte, tirou você da doença, tirou você da desgraça, tirou você da maldição hereditária, livrou você de tudo quanto é coisa. Aí, o que você fez para Ele? Você algum dia já prostrou os pés de Jesus, para dizer para Ele, Senhor, muito obrigado? Irmãos, isso não é um dia, uma vez, é todos os dias que você lembrar, que você sentir suas misérias, você tem que fazer isso. Então, amado, qual é o nível de relacionamento que nós temos com o nosso Deus? Fala para mim nessa noite, qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Queridos, nós precisamos prestar atenção. Agora, querido, você sabe o que eu estou observando nessa palavra aqui? Eu queria compartilhar com os irmãos. É que quando você vai olhar pela ordem cronológica do que foi escrito, entre o capítulo 10 de Lucas 17, e entre o capítulo 11 de Lucas 17, entra o quê? Entra o capítulo 11 de João, aonde Jesus Cristo vai e cura, Jesus Cristo vai e ressuscita Lázaro. Na ordem cronológica, se você for estudar, você vai perceber que entre o versículo 10 e o versículo 11, tem a história de João 11, onde fala, querido, sobre a ressurreição de Lázaro. Agora, querido, para mim falar nessa noite de João 11, eu preciso convidar os irmãos a ir comigo lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vamos comigo lá, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, eu estou na liberdade dessa noite aqui, de ler bastante versículos para os irmãos terem um entendimento, porque mudou um pouco a lição de célula e depois eu posso resumir, mas eu vou andar junto com os irmãos aqui para nós ver os versículos todos. Olha, eu vou ler aqui com os irmãos aqui, Efésios capítulo 4, do versículo 20 até o versículo 24 só. Vamos aí comigo, para você não perder o raciocínio. Vamos aí comigo, para você não perder o raciocínio. Eu estou abreviando para não passar horário. Olha o que diz aí o versículo 20 do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, fala o seguinte, olha: vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, pelos desejos do engano e da carne, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém ou não? Amém ou não, querido? Eu queria pedir, por favor, se você pudesse nesse momento curvar a sua cabeça diante do Senhor Jesus Cristo, que eu queria nesse momento fazer uma oração com a igreja.
pedir que o Senhor venha nessa noite trazer o entendimento para os nossos corações. Com sua cabeça curvada, é o momento de batalha. O inferno se prepara nessa noite para tentar impedir a revelação, a palavra de Deus, que ela chegue até o coração. O inferno se prepara nessa noite para tentar conduzir essa palavra até a tua alma, até os seus sentimentos. Mas em nome de Jesus ela vai descer pelo teu espírito, e você vai aprender nessa noite. A sua vida vai mudar, você vai ser transformado, porque a palavra de Deus não volta para trás vazia. Eu sei que nessa noite você veio aqui porque alguma coisa Deus colocou no teu coração, e você precisa dele. E ele talvez esteja nessa noite, talvez não, me perdoa, nessa noite ele está de braços abertos dizendo: filho, eu te amo, eu quero cuidar de você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero destruir nessa noite todas as amarras dos demônios. Eu quero nessa noite, Jesus Cristo, em nome do teu filho amado, Pai, eu quero nessa noite, Jesus Cristo, determinar, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra liberada, a revelação, a Shekinah, seja introduzida no coração dos teus filhos, Pai. Que nessa noite, meu Deus querido, cada um seja abençoado, cada um seja enriquecido, cada um seja nessa noite desafiado, meu Pai querido, a viver uma vida de prática, uma vida, papai querido, de prática da palavra de Deus. Pai, eu oro nessa noite, abençoa a tua igreja. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Peço ao Senhor que o Senhor nessa noite venha falar através da minha vida, Pai. A honra, a glória é tua, tudo é teu nesse lugar, Senhor. Nossa vida é tua, Senhor. O ar que respiramos ao Senhor quem dá. Senhor, nós temos tudo em comum nessa noite como Jacó. A comida que comemos, o que vestimos, Pai, o carro que andamos, Pai, a vida que temos, tudo veio de Ti, Senhor. Por isso nós queremos Te adorar, Senhor, nessa noite. Queremos viver nessa noite, Pai, e usufruir dos benefícios da Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê nessa noite, diga amém. Amém, meus queridos. Presta atenção, não desvie sua atenção, por favor. Querido, nós vemos aí no versículo 20 algo muito interessante. O apóstolo Paulo dizer aos Efésios: vós, porém, não aprendestes assim. Eu tenho aqui a minha introdução, eu vou ler aqui com os irmãos e vou falando junto. Olha, Paulo reforça sua demonstração como um argumento proveniente da experiência espiritual de seus leitores. Mais uma vez, a ênfase é sobre pensamento, ou sobre a forma que o cristão deve ver o mundo. Ou seja, que é muito importante como você vê o mundo, como você vê a crise política brasileira, como você vê a crise mundial. É muito importante, querido, que os nossos olhos eles estejam firmados em Jesus, para que nós não sejamos, sobre hipótese alguma, querido, roubados nesse sentido. Então, nós temos um desafio. Qual é o desafio? Olhar o mundo com os olhos de Cristo, olhar os irmãos com os olhos de Cristo, e olhar a nossa própria vida com os olhos de Cristo. Isso é um fato, querido, que vai mudar a história de cada um, se você conseguir olhar sobre a ótica do Espírito, o mundo, os irmãos e você. É muito importante isso. Então o apóstolo Paulo está falando muito disso, que é muito importante a maneira com que você vê. Mas ele diz aqui no versículo 20: mas não foi assim que aprendemos. Versículo 20, o apóstolo não diz, presta atenção, ele não diz: aprendeste sobre Cristo, não. Ele diz o seguinte, olha, pois é possível aprender sobre Cristo e jamais experimentar a salvação. Aprender a Cristo significa ter um relacionamento pessoal com Ele, de modo que você vai conhecer Ele a cada dia. Aí que ele entra aqui, a fala do apóstolo Paulo, em cima do Lucas 17, a partir do versículo 11, que nós lemos ali. Por quê, querido? Dos 10 leprosos, todos tiveram a experiência de conhecer sobre Cristo. Mas, querido, um só teve a preocupação de conhecer
quem era de fato Jesus Cristo. E o que isso, aonde você pode medir? Qual o medidor entre os 10 leprosos que todos foram curados? O medidor está naquele homem que voltou e ficou prostrado, adorando aos pés do Senhor Jesus Cristo. Agora, querido, fala para mim nessa noite aqui, quanto tempo faz que você não fica, presta atenção, que você não fica meia hora prostrado aos pés de Jesus? Não precisa levantar a mão. Quanto tempo faz que você não fica prostrado meia hora nos pés de Jesus? Meus amados, aprender sobre Cristo, querido, nos dá o direito até de nós sermos formados em teologia e algumas coisas nesse sentido. Eu não sou um pregador que prega anti-teologia, não, eu tenho minha formação, querido, eu tenho minha formação teológica, mas, meus queridos, a teologia, ela é muito perigosa, no sentido de que a pessoa pode ir para a área do conhecimento. O conhecimento, eu vou falar muito sobre isso aqui, mas, querido, tem que ser com muito entendimento, para que o conhecimento faça com que você se aproxime cada vez mais de Deus, e que você entenda que sem Jesus Cristo você não é nada. Agora, querido, não é o assunto aqui. O assunto que eu quero falar aqui é o seguinte, que uma pessoa pode conhecer muito sobre Cristo, mas ela pode ter pouco conhecimento de quem é Jesus Cristo. E o paralelo aqui que eu falo aqui nessa noite, estou falando do texto que nós lemos lá. Foram 10 curados, um só voltou. E o interessante é que, se você observar lá no texto que nós lemos, Jesus fala assim: ei, não foram 10 os curados? Por que só você voltou? Agora, qual é a palavra que ele fala? Qual é a palavra que ele fala? A tua fé te salvou. A salvação, ela é algo na nossa vida, querido, que nós temos que valorizar isso. A nossa comunhão, nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, ela determina a nossa salvação. Eu não estou criando aqui uma nova doutrina, pelo amor de Deus, querido. Está aqui, ele diz aqui o versículo 20: vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Significa ter um relacionamento pessoal com Ele, de modo a conhecer melhor a cada dia. Essa comunhão é baseada na palavra de Deus, capaz de ensinar a verdade, conforme se encontra em Cristo. Quanto melhor a minha compreensão da palavra de Deus, melhor o meu conhecimento do Filho de Deus, pois a Bíblia toda é uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver comigo lá, Lucas, capítulo 24, versículo 27, vamos lá comigo. Vamos ver o que Lucas fala, 24, 27. Olha o que Lucas fala aí. Desculpa, irmão, 24, 27. Olha o que está escrito, que Lucas escreveu, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Amém ou não? O que significa? Que desde Moisés para todos os profetas foram explicados sobre o que fala de Jesus nas escrituras. Ou seja, como que eu vou conhecer Jesus? Como que eu vou ter intimidade com Jesus se eu não sei quem Ele é? Se eu não sei aonde Ele foi? Eu não conheço nada sobre Jesus. O que você conhece sobre Jesus, querido? É muito importante isso. Como que você vai conhecer Jesus? Conhecendo mais de Jesus, buscando Jesus, tendo intimidade com Jesus, falando para Jesus. E sabe o que mais? Ouvindo a voz de Jesus. Esses dias eu com a minha esposa estava em casa, nós tomamos um café e subimos para a igreja. Aí quando chegou aqui na igreja, a pastora foi orar, eu fui orar. A pastora chegou em mim e falou assim: você entenda como quiser. O Espírito Santo falou comigo hoje, eu ouvi a voz dele nitidamente. E eu falei: o que ele falou para você? Ele falou que é para mim fazer um jejum. Falei: nós tomamos café. Ele falou assim: mas nós vamos fazer um jejum. Já tomou o café, mas a gente não vai almoçar, vai ficar no jejum.
Aí eu falei, falou com você? Ela falou, falou. Então, nós somos uma carne só, estamos juntos, então. Vamos embora, estamos juntos. Agora, a pastora falou para mim, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo, que é algo que é possível. Mas, querido, isso acontece através da intimidade. Por isso que o texto aqui de Lucas fala, o versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura, ou seja, toda a Escritura aponta para quem? Para Jesus. Velho Testamento, Jesus. Novo Testamento, Jesus. Tudo é Jesus. Se você for ler o Velho Testamento sem apontar para Jesus, vai virar uma religião, vai virar uma nova religião, vai virar uma heresia, vai virar alguma coisa, se não apontar para Jesus. Tudo tem que apontar para Jesus, tudo está aqui na palavra, tudo aponta para Jesus. Você quer ver outro versículo? João, capítulo 5, versículo 39. Vamos aí comigo, João, capítulo 5, versículo 39. Estamos falando de conhecer Jesus, de ter intimidade com Jesus, através da palavra, das Escrituras. Olha o que diz aí, João, capítulo 5, versículo 39. Vamos lá comigo, olha. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são essas Escrituras que testificam de mim. Amém ou não? Quem está falando isso aqui? É Jesus está dizendo. Vocês precisam conhecer as Escrituras, porque ela fala a respeito de mim. Aí, querido, o que você precisa fazer? No final nós vamos dar dica como você vai fazer. Então vamos seguir o versículo como é aqui, querido. O homem incrédulo é espiritualmente ignorante, não tem o conhecimento, enquanto o cristão sabe das coisas da palavra de Deus. A grande questão aqui, dessa minha frase aqui, é a seguinte: como vamos conjugar o verbo de um cristão que não é Jesus? Meus amados, você precisa crescer na sua intimidade com Deus, através da leitura, da adoração e da palavra de Deus. Precisa fazer parte do seu dia a dia, tudo isso. Vou repetir: o homem incrédulo é espiritualmente ignorante, enquanto o cristão sabe das coisas da palavra de Deus. O homem incrédulo não conhece a Cristo, enquanto o cristão cresce em seu relacionamento com Cristo a cada dia. Cremos na verdade e recebemos a vida, portanto devemos andar no caminho do Senhor, e não olhar para o incrédulo, para o mundo, como se o mundo ou os incrédulos pudesse ditar regras sobre as nossas vidas, irmãos. Meus amados, nós não podemos seduzir a isso. Nós precisamos ser diferentes, precisamos ter coragem. Eu tenho aqui, por exemplo, algumas mães aqui que sabem disso, que quando os seus filhos estão lá na escola, quando chegam algumas datas comemorativas, ou se não algumas datas comemorativas, as pessoas sabem que a escola trata, querido, algumas histórias no nosso país, como questão de cultura, por exemplo. Aí o Saci Pererê e algumas outras aí, algumas histórias, eles tratam como questão de cultura, querido, do nosso país. E aí o que acontece? Quando a criança, ela tem o ensinamento da mãe, a hora que chega na escola, dá maior problema. Por quê? Chega na escola, ela não quer fazer o teatro do Saci Pererê, não quer, eu tô ruim, faz tempo que eu saí da escola, mas tem tantas coisinhas aí, querido, tem aí, que envolve isso. E quando chega lá na tal da festa junina, querido, meu Pai do céu, que transtorno. Halloween agora, estou querendo até importar o diabo do americano para cá. Se não faltasse diabo aqui, ele quer trazer o diabo americano para cá, para fazer a festa. E quantas pessoas não enfeitam a casa, põe a moranga lá. Meu Pai do céu. Agora, querido, o mundo não pode ser o padrão para nós. Agora, se o seu filho, você tem que ensinar o seu filho desde pequeno, explicar para ele,
isso faz parte. Agora, imagine para nós que somos adultos, ter o mundo como padrão. Vamos lá, querido, vamos andar comigo aí. No entanto, essa experiência de salvação é mais profunda, pois resulta em uma nova posição diante de Deus. O velho homem, a vida antiga, foi colocado de lado, de modo que podemos agora andar em novidades de vida por meio de Jesus Cristo. Versículo 22, versículo 23, do texto que nós lemos aí, querido, de Efésios 4. O que diz o 22? Olha, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela subsistência do engano, e vos renovais no espírito e no vosso entendimento. Amém ou não, querido? No espírito e no entendimento. Então preste atenção, eu estou lendo tudo aqui para você não perder, mas vamos aí que vai vir a revelação. Está chegando. Olha, é o resumo. Esse texto aqui que o apóstolo Paulo fala aqui, querido, do versículo 20 até o versículo 24, você sabe o que é isso aqui? É o resumo que você vai encontrar lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do capítulo 5 até o versículo 8, está o resumo. Lá ele fala do batismo, do sepultamento e do novo nascimento. Aquele que está morto com Cristo, ressuscitado com Cristo, querido, ele é nova criatura. Ele fala sobre isso lá. Amém ou não, querido? Como cristão, não mudamos apenas a nossa maneira de pensar, mas também nossa cidadania. Somos novas criaturas. Amém ou não, querido? O que é que diz lá em 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você sabe o que é isso? Não, é uma nova cidadania. Querido, você sabe disso, nós temos um nome diferente, nós somos novas pessoas. Amém ou não, querido? Amém ou não? A ilustração mais simples dessa grandiosa verdade pode ser encontrada nos relatos da ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11. Presta atenção aqui comigo, olha. Lázaro, um amigo de Jesus, já estava no túmulo fazia 4 dias, quando Jesus e seus discípulos chegaram até Betânia. Até mesmo Marta reconheceu aquela altura que o corpo estava em decomposição e já cheirava mal. Versículo 39 de João 11. No entanto, Jesus proferiu a sua palavra, e a palavra de Jesus fez com que Lázaro saísse da sepultura. Amém ou não? Agora, querido, presta atenção para você ver. Jesus, ele fala para Marta e para Maria, antes de ressuscitar Lázaro, que ele diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus, ele já tinha liberado essa palavra. Agora, querido, o resultado ali era um resultado dramático. Por que era dramático? Porque o Lázaro estava morto e enterrado. Olha aqui para mim, querido, quantos dias? 4 dias. E o que acontecia? Ele estava cheirando mal. Agora, quando Jesus chega ali, Jesus, ele com a sua palavra de autoridade, Jesus Cristo fala, e no momento que Jesus Cristo fala, o Lázaro ressuscita e sai para fora. Só que acontece algo ali, querido, que nós precisamos aprender. Amém ou não, querido? Olha, no entanto, Jesus proferiu a sua palavra e Lázaro voltou dos mortos. Ilustra bem lá João 5,24. Vamos lá comigo, João 5,24. Vamos lá em João 5,24. O que é que diz aí em João 5,24? Vamos lá comigo. Quando Jesus faz isso, ilustra bem João 5,24. Vamos lá comigo, olha. Em verdade, vos digo que quem crê e ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você crê nisso ou não? Se você crê nisso, aplauda Jesus então, porque isso é muito forte. É muito forte isso aqui, querido. É muito forte isso aqui. É muito forte. Eu vou ler de novo. É muito forte. Olha o que Jesus diz. Em verdade, vos digo que quem crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem
a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, qual é a circunstância aqui? Ele diz o seguinte: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e quem acredita na minha palavra, quem acredita no Pai. Então, queridos, nós precisamos parar um pouco e refletir a respeito da nossa vida. Se a nossa vida, no formato que nós estamos vivendo para isso, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus, irmãos, é nós sermos uma igreja que a gente vive, que a gente pensa, que a gente respira, que a gente acorda, que a gente deita e levanta pensando na salvação. Não tem outro propósito, amados. Qual é o propósito que nós vimos aqui, querido? Você já pensou? Se isso aqui fosse uma reunião de amigos, nós íamos ter que ter um bar ali fora, com bastante comida, bastante bebida, para nos confraternizar. Isso não é errado. Na visão tem muito isso. Não é isso? Quando termina a cela, termina em comes e bebes. Não é isso? Não é assim que faz? Quando tem GD, o que tem? Comida. Quando tem GC, o que tem? Comida não, tem comunhão. É uma maravilha essa visão, querido. Para sobreviver nessa visão aqui, tem que tomar um cuidado terrível. Senão você acaba perdendo um número, tudo da sua roupa, vai ficando tudo maior. É tudo multiplica. Multiplica as vidas, multiplica as pessoas, multiplica. Você vestia 40, agora é 42, depois vai para 44, depois vai para 46. Aí chega lá no Patovino, 68, e assim vai, filho. E assim vai. Vai crescendo, vai crescendo. Desculpa aí, irmão. Amém ou não, querido? Então, vamos prestar atenção. Jesus Cristo chega lá, pela palavra dele, que nós lemos aqui, em cumprimento ao que ele disse para as irmãs, em cima de João 5,24, ele diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E o que o Lázaro fez? O Lázaro saiu para fora. Vocês percebem que o Lázaro saiu para fora? Como que o Lázaro saiu para fora? Sabe que ele saiu pulando assim? Eu não sei explicar para os irmãos, porque ele estava atado. Ele estava atado assim, ele tinha tipo sido embalsamado. Ele estava atado. Eu não sei se ele saiu voando, não sei. Depois ele veio voando assim, ó, parou. Eu sei que Jesus gritou: Lázaro, sai para fora, e ressuscitou o morto. Agora, o que a palavra de Deus disse é que ele saiu para fora todo atado. Todo atado ele saiu para fora. Ou seja, qual foi a experiência de Lázaro? Lázaro ouviu a palavra de Deus e ele saiu para fora. Deixa eu voltar, que senão eu vou perder meu pensamento. Vamos lá. No entanto, Jesus proferiu a palavra e Lázaro voltou dos mortos. É interessante, presta atenção, observar as palavras seguintes que Jesus Cristo fala para Lázaro. Qual que é a palavra que Jesus disse a seguinte, depois que ele falou: Lázaro, sai para fora? Sabe qual foi a palavra? A palavra seguinte foi a seguinte: olha, desatai-o, deixa-o ir, deixa ele ir. Agora, querido, presta atenção. O Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Tiveram que tirar as pedras, tirou as pedras do sepulcro dele. Jesus grita com autoridade, faz uma oração antes e fala: Lázaro, sai para fora. O Lázaro sai para fora, e agora o Lázaro está lá, todo ele atado, embalsamado, está lá atado. Aí Jesus Cristo pede para as pessoas e fala assim: escuta, ô discipulador, ou não foi discipulador, desculpa. E Jesus Cristo fala assim para as pessoas: escuta, desatai o homem, desatai ele está atado, ele está amarrado. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que a nossa experiência com Jesus, às vezes, pode até que ele já nos tirou da morte, já nos ressuscitou, mas às vezes, querido, pode que a situação do nosso relacionamento com Deus nessa noite determine que nós estamos ainda atados. Somos atados. E precisamos nessa noite tomar uma decisão. Vamos lá comigo? O que é que Jesus disse? Removam a mortalha. O que é a mortalha? É aquele pano que estava enrolado, sobre o qual o Lázaro estava atado. Então ele diz: removam as mortalhas e deixa ele ir.
Lázaro não pertencia mais ao antigo domínio da morte, pois estava vivo. Jesus ressuscitou. Por que continuar vestindo nos dias de hoje o pano de morto? Por quê, querido? Se a palavra do texto de Efésios diz o seguinte no versículo 23, versículo 22 diz o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, meus queridos, algumas pessoas têm uma experiência assim: ele foi alcançado por Jesus, Jesus usou pessoas para tirar a pedra, Jesus deu autoridade de vida, ele ressuscitou, está para fora, mas agora ele está, sabe o que? Ele está com manto, com pano, ele está todo enrolado naquelas ataduras, e aquela mortalha toda faz com que ele fique parado, ele não prospera. Por que ele não prospera? Presta atenção, não é financeiramente não, pode até ser que o camarada prospere financeiramente, ele não prospera na intimidade, não prospera no relacionamento com Deus, não prospera na comunhão com Deus, não prospera na comunhão com a palavra de Deus, não tem intimidade, não sabe falar com Jesus, não sabe ouvir a voz de Jesus, não tem, querido. Querido, você já foi numa casa de uma pessoa que você não conhece? Eu tenho a maior dificuldade do mundo, porque, querido, eu sou introvertido, Uma vez pediram para mim evangelizar uma pessoa, eu precisava ganhar uma pessoa para Jesus. Aí todo o assunto que eu puxava para ele matava o assunto. Vai chover. Ele já matava o assunto. Eu puxava meu assunto, ele matava o assunto. Puxava meu assunto, ele matava o assunto. Falei, meu Deus, está acabando tudo já, eu sou ruim de relacionamento. Meu Pai do céu, me ajuda. Não ia, meu querido, de jeito nenhum. Toda a conversa ele já matava. Aí eu falei, meu Deus, tem que orar mais, não vai dar. Agora, querido, será que Jesus não está dizendo mesmo, nós? Queridos, a Bíblia diz que aquele homem que foi curado da sua lepra, ele prostrou os pés de Jesus, ele beijou os pés de Jesus, ele se lançou aos pés de Jesus como nunca. Irmãos, você sabe o que vai fazer toda a diferença? Às vezes eu pergunto para as pessoas, irmão, como é que está a sua vida de oração? Eu falo, estou orando 1 hora por dia. Olha aqui para mim, você acha que 1 hora por dia basta? Pode ser meia hora, pode ser 15 minutos, mas qual é a oração? Isso importa. Eu estou falando para os meus, eu já orei 1 hora, pensando em outra coisa. Eu tive um dia que eu fui lá para o Canaã, orei 1 hora, quando deu 1 hora batida de oração, eu dobrei meu joelho na terra e falei assim, me perdoa, Jesus, eu estou 1 hora aqui, perdendo meu tempo, me perdoa, eu quero começar de novo, me dá uma chance para mim começar de novo a minha oração. Por quê? 1 hora de oração, eu estava lá no monte, mas a minha cabeça rodou para tudo quanto é lugar, Você sabe que a pastora Andressa, um dia, eu fiz um desafio com a pastora Andressa, lá de Olambra um dia, falei, pastora, eu estou num desafio diante de Deus. Ela falou, qual? De orar a Deus só em pensamento, mas pensar só nele, só em pensamento, pensando nele, orando, pensamento tipo, Pai, em nome de Jesus, eu te adoro, o Senhor é tremendo, poderoso, digno. Um exemplo para você, eu estou falando isso aqui para vocês, mas em pensamento, mas sem deixar o pensamento para lugar nenhum, ficar com o pensamento só nele. Eu não consegui orar 1 hora,
E ela entrou no desafio comigo. Falei assim: pastor, isso é fácil. Ela voltou depois de um tempo e falou assim: pastor, eu também não consegui. Agora, querido, o nosso pensamento, ele é muito importante. A Bíblia fala a respeito disso. Então, meus amados, a nossa comunhão com Deus, ela deve ser assim. Você tem uma comunhão com Deus, naquela comunhão com Deus, você abriu o teu coração, você se derramou diante de Deus, pelo tempo que for. Qual que é a surpresa? A surpresa é que quando você conseguir fazer isso, quando você conseguir se derramar diante de Deus, você não fica só 15 minutos. Você não vê o tempo passar. Então, meus queridos, o que nós estamos falando aqui nessa noite aqui, vamos falar. Foram 10 os leprosos. Os 10 leprosos foram curados. Um só voltou para adorar a Deus. E Jesus reclama: cadê os outros 9? Cadê os outros 9 que eu curei? Aí, meus amados, vamos prestar atenção aqui. Jesus pede para tirar a pedra, pede para o Lázaro sair para fora. O Lázaro saiu para fora. Vou repetir, não sei se ele veio pulando, eu sei que ele saiu para fora, mas a palavra de Jesus em seguida foi para as pessoas que estão ao seu lado: desatai-o e deixa ele ir. Desatai-o e deixa ele ir. Aí entra a importância do discipulador. Aí entra a importância do discipulador, querido. Por isso que nós estamos aprendendo. Falta muito ainda, mas nós vamos aprender em nome de Jesus. Foi com base nesse fato que Paulo desenvolveu a sua argumentação. O cristão não pertence mais à velha corrupção do pecado. Antes, é uma nova criatura em Cristo Jesus. O cristão não pode mais andar nos padrões do mundo. O cristão agora é nova criatura. Por isso, querido, que precisa ser removido as mortalhas, ser removido, querido, o pano da morte que nos cobre. Mas como fazer isso? Olha o que diz o versículo 23: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Para um pouco aí, você que é crente, que é cristão, e decifra esse versículo para você. Olha o que ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Parece uma coisa louca aqui, mas é muito importante a gente entender isso aqui. O que significa? A conversão é uma crise que conduz a um processo. Por meio de Cristo, recebemos uma vez por todas uma posição como nova criatura, e a cada dia devemos nos apropriarmos pela fé daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deu. À medida que entregamos todo o nosso ser a Deus, sua palavra renova a nossa mente. Amém ou não? Querido, como que vai cumprir o versículo 23? Vou ler aqui: e vos renoveis no espírito e no vosso entendimento. Como que acontece isso aqui? Acontece isso aqui quando você tem aquele momento seu, que é aquele momento que você se desliga de tudo. Desliga de tudo, desliga de tudo. Se for possível, conversa com a sua esposa, conversa com o seu esposo, pede para ajudar, pede para levar o filho para passear, pede para ir fazer alguma coisa nesse sentido, leva na casa dos avós, faz alguma coisa, mas que aquele momento seja um momento que vale a pena, seja um momento que você vai realmente abrir o teu coração de Deus. Você sabe por quê, meus amados? Presta atenção. Quando você faz isso, automaticamente o Senhor vai renovar seu entendimento. O que é que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Eu sei que alguns conhecem de cor, eu quero ler. Romanos 12, 2. O que o apóstolo Paulo fala ali? Olha: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém ou não, querido? Olha a palavra tão conhecida, mas o que é que ele diz aí? Portanto, rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora eu pergunto para os irmãos, queridos, quando é que nós fazemos isso? Quem aqui nessa noite poderia afirmar para mim diante de Deus, falar: pastor, eu ofereci hoje o meu corpo, um culto, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto do raciocínio, da inteligência, do pensamento. Irmãos, está aqui, o apóstolo Paulo usa o termo aqui: rogo-vos, pois, irmãos, aos crentes, que vocês precisam de um relacionamento íntimo, você precisa desatar o pano da mortandade da tua vida. Você já foi ressuscitado, já saiu da caverna, já saiu das catatumbas, mas agora você não anda, você está preso, atado, preso, amarrado, querido, amarrado, querido, sabe aonde? Em coisas muito significativas, situações, circunstâncias. E quanto que nós precisamos aprender, sabe o que? Nos derramar na presença dEle, chorar na presença dEle, sabe, meus queridos, chorar na presença dEle. Nós precisamos aprender a fazer isso. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, é isso que Jesus Cristo falou lá. Escuta, o servo que faz tudo aquilo que o seu Senhor mandou é considerado servo inútil. Jesus manda os 10 leprosos irem, mas um foi diferente, irmãos, e esse é você. Mas você precisa nessa noite desatar o pano da morte, desatar o pano que está te cercando, sobre os quais o Lázaro estava ali. Jesus chegou, orou, falou: Lázaro, saia para fora. Tiraram a pedra, o Lázaro saiu para fora. Agora Jesus olhou para o Lázaro estava assim, ó, não ia, assim. A minha mãe às vezes é um testemunho não muito benção. Acho que eu não vou falar não, vou falar só de uma parte. Ela falou assim: está tonto igual anu no fio. Já deve, o que significa isso? O que é um anu no fio? Anu é um passarinho, e que era um passarinho grande, e quando ele chegava no morão da cerca, ele pisava assim, ele ficava assim, ó, ficava meio assim. O que lembra você isso aqui? O que lembra assim? O anu ficava assim. Ela fala assim, ó, tá igual anu no fio, tá tontinho. É que nem estava o Lázaro. O Lázaro, ele queria ir, querido. Jesus falou assim: desatai-o e deixai-o ir. Você sabe, a única coisa que vai desatar você nessa noite aqui é a sua intimidade com Deus mudar. Meu querido, se você mudar a sua intimidade com Deus, querido, se você soubesse nessa noite o que Deus vai fazer com você, Ele vai acabar com o seu sossego, Ele vai acabar com a sua tranquilidade. Vai aparecer tanta gente para você cuidar. Olha aí. E que você vai falar assim: pastor, eu poderia ficar atado. Estava tão bom, mas, querido, até onde? Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos lá. A palavra de Deus renova a nossa mente. O versículo 2 aqui do Romanos 12 fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém ou não, querido? Querido, olha aqui para mim.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Isso aqui não está falando aqui de pessimismo e nem de otimismo, não. Está falando aqui de você ser uma pessoa pessimista, uma pessoa que tudo está ruim. Tem crente aí que está entrando em colapso pela situação do país, enquanto Deus está usando a justiça, o Sérgio Moro, que você deve orar por ele, para que ele pudesse proporcionar essa mudança, tirando tudo que estava debaixo do tapete. E vou falar uma coisa para os irmãos: isso não é nada. Nós vamos conviver com isso o ano de 2018, 2019, 2020. É como o Sérgio Moro falou, vai uns 20 anos para arrumar tudo esse negócio aí. Por quê, querido? Em todos os departamentos, cada agulha que o governo, que o estado, que o município compra, tem corrupção. Essa é uma cultura maligna que pegou no geral, para quebrar tudo isso aqui, irmão. Olha, eu não sei o que vai ser possível, eu não sei o que vai ser preciso, mas começamos, querido, começamos, e nós precisamos acreditar nisso. Você tem que tomar cuidado quando você fala, o país não vai. Tem que tomar cuidado, tem que profetizar, tem que orar, tem que ir, em nome de Jesus. Agora, o texto aqui que nós lemos aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis com esse mundo. Eu vou repetir, não está falando aqui de pessimismo ou de otimismo. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém ou não, querido? Como que isso aqui acontece? Deixa eu te dar um segredo. Sabe como que isso acontece? Se você gastar tempo de joelho nos pés de Jesus. Sem isso não adianta. Pode ler bons livros, pode ler o livro que você quiser, você pode ler até a Bíblia, porque se não for com o Espírito para trazer uma mudança na tua vida, isso não vai mudar nada. Agora presta atenção: se você decidir nessa noite tirar o pano da mortandade da tua vida e querer dar um passo a mais e ir em direção a Jesus Cristo, aí então você precisa mudar alguma coisa na tua vida, mudar o seu nível de relacionamento com Deus. Oh, meus amados, Deus está falando comigo aqui, está falando com você, amém ou não? Olha, João 17, 17, eu não sei se foi esse o versículo que leu aqui, mas eu vou ler de novo se foi. João 17, 17, não foi não. João 17, 17, Jesus fala o seguinte: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está pedindo aqui para Deus? Jesus está pedindo assim para Deus: santifica-os, santifica a minha igreja na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Deus ele quer nos santificar. E como que nós vamos conseguir isso aqui? Através de uma vida de oração, de comunhão com Deus. Então, queridos, olha o que diz a palavra de Deus lá, Jesus ensinando lá no Sermão da Montanha, em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém ou não? Amém ou não, querido? Amém ou não? Amém. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então deixa eu falar aqui para você, presta atenção. Você pode até não ter tempo para comer, você pode até não ter tempo para dormir, você pode até não ter tempo para trabalhar, mas o tempo para Deus você tem que ter, porque a Bíblia fala que Ele é primeiro. É que nem, querido, o camarada que vai adorar Deus com dízimo e oferta. Deixa eu explicar uma coisa para você: se você deixar a sobra, você nunca vai ser um dizimista fiel, nunca vai sobrar, Deus não vai nem receber. Se você deixar as migalhas, a Bíblia fala que as migalhas para os cachorrinhos comer da mesa. Deixa eu falar uma coisa para você: se você quer ter uma aliança com Deus, tem que aprender, o primeiro é dele. Se não for o primeiro, querido, você vai viver atado financeiramente, vai viver atado. Pode até ser que você seja abençoado, mas não por Deus. E pode até ser que você fica na igreja. Mas eu ouvi muito bem a revelação do pastor, que o pastor Celso mandou para mim. Ele teve uma visão, e na visão tinha muitos buracos na terra.
e aqueles buracos estavam cheios de gente, o pai protegendo o filho, a mãe protegendo o filho. E aí ele perguntou para o anjo, o que era aquilo? Que revelação que era aquela? Aí o anjo falou para ele, aquela ali são os cristãos que ficaram para trás depois do arrebatamento. Estão tentando proteger os seus filhos, estão tentando proteger as crianças, dentro dos buracos, como se fosse escapar da grande tribulação. Meu amado, em nome de Jesus, nessa noite, deixa eu te falar uma coisa para você, Ele tem que ser primeiro na minha vida, tem que ser primeiro na tua vida, a mudança radical. Presta uma coisa, presta atenção no que eu quero dizer nessa noite aqui. Eu não estou falando aqui nessa noite de fanatismo. Em nome de Jesus está amarrado essa palavra fanatismo. Não é isso que eu quero. Eu não quero você fanático, eu não quero você que é fanático. Eu quero que você nessa noite compreenda em nome de Jesus Cristo. Vamos pelo histórico da palavra. Lá o texto que nós demos lá no princípio, que foi Lucas 17, o versículo 10 fala do servo inútil. Aí vem, querido, dentro da cronologia, o texto de João, capítulo 11, onde fala, querido, ali de Lázaro. E agora nós estamos completando o que o apóstolo Paulo fala, de uma vida transformada, de uma pessoa que largou a consubstância da carne, de uma pessoa que mudou do velho homem, e agora é o novo em Cristo Jesus. E os queridos, o evangelho tem que causar na nossa vida. O evangelho tem que causar na nossa vida. O evangelho tem que trazer um rebuliço na nossa casa. O evangelho tem que trazer coisas extraordinárias na nossa vida. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para salvar. Quem era o apóstolo Paulo em Roma? Ninguém. Mas ele tinha essa convicção. Então nessa noite, querido, você precisa entender. Em termos físicos, somos o que comemos, mas em termos espirituais, somos o que pensamos. Agora, qual é o pensamento aqui? O pensamento está sobre o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você sabe o que significa isso, querido? Só para me finalizar. Se você tem isso na sua vida como prática, você não vai pecar o dia inteiro. Você não vai pensar em pecar o dia inteiro. Sabe por quê? Porque você vai estar ali com qualidade de vida diante de Deus. Está com qualidade de vida diante de Deus. Tem um versículo aqui que a pastora já pregou e sempre fala sobre isso. Para nós finalizar aqui com uma oração. E está lá em Provérbios 23, 7. Se vocês quiserem ir lá comigo, para nós finalizar. Provérbios, está bem no meio da Bíblia, aí você vai achar. Provérbios 23, 7. Só a parte A do versículo, tá bom? Provérbios 23, 7. Só a parte A do versículo. A parte B nós vamos ter que explicar muita coisa. Só a parte A do versículo de Provérbios 23, 7. Que diz o seguinte. Acharam Provérbios 23, 7. Só a parte A do versículo diz assim, ó. Pois como imagina a sua alma, assim é. Amém ou não? Assim como imagina a sua alma, assim é. Aí qual que é a conclusão aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tiver uma renovação de mente, de pensamento, você vai ficar o dia inteiro pensando coisas que está errado. Mas se você buscar Deus nessa noite, entender que você precisa desatar do pano da morte, e você buscar uma experiência maior, você vai romper em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não, amados? Querido, eu quero que você feche os olhos agora em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final agora. E essa oração, eu queria oferecer uma oportunidade para os irmãos dessa noite. Uma oportunidade para você, diante do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o versículo de novo que nós pregamos, quero que você ouça só.
O apóstolo Paulo diz, Efésios 4:20: vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste, nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas consubstâncias do engano. Consubstâncias quer dizer desejos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nessa noite, querido, o Senhor chama você, para você ter um relacionamento maior com Ele, querido. Mas essa chama não pode partir, querido, de uma vontade só. Tem que partir de um desejo do coração, de você não ser como aqueles 9 leprosos que foram purificados, mas que não voltaram para trás. De você não ser, querido, de você não ser um Lázaro, naquele exato momento em que ele continuava ainda atado, com aquelas ataduras mortais, da consubstância, do engano. A palavra de Jesus foi para os seus discípulos, para a família: desatai-o, desamarra ele, deixa ele ir, deixa ele avançar. Se nessa noite, querido, você tem o entendimento de que você está precisando disso, se você for corajoso, quiser desatar o que te prende, se nessa noite você for corajoso e desejar, não pode só querer, tem que desejar mesmo, desejar uma mudança na sua vida, uma transformação na sua comunhão com Deus, uma mudança, querido, de conversa, de intimidade com Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente, nessa noite, e Deus vai começar tudo novo na tua vida. Bem à frente, pode vir bem à frente. Se nessa noite, querido, você quer algo que cause na tua vida, algo que venha mudar a sua história, algo que venha tocar lá no profundo, é importante aprender. Isso tem muito a ver com a tua atitude amanhã, na segunda-feira, na terça-feira. Mas Deus nessa noite está dizendo aí no teu coração: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a história da tua família, eu vou mudar tudo. Mas você tem nessa noite que permitir que pessoas te ajudem, que pessoas venham desatar as ataduras que te prendem. Oh, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu queria pedir ajuda para todos os pastores de rede, todos os pastores de rede, todos os pastores de rede aqui. Todos os pastores de rede. Tem óleo ungido ali? Tem? Pega aí para mim, André, por favor. Pode passar, não passa não. Os pastores de rede, pega aqui comigo o óleo da unção. Os irmãos da Rede Laranja, existe 2 tipos de intercessão: a intercessão que é feita com posição de mãos, e a intercessão que é feita com as mãos levantadas também. A palavra fala: levantai as mãos santas. Então, os irmãos da Rede Laranja podem circular por meio com as mãos levantadas, intercedendo. Agora, em posição de mão, eu queria só que os pastores fizessem isso. Eu queria que vocês, todos que estão aqui na frente, ficassem com os olhos fechados e abrisse o seu coração para Jesus nesse momento. Abra o teu coração para o seu Jesus nesse momento.
Diga para Ele o que vocês podem ir orando já. Eu quero que vocês aqui na frente, com o teu coração aberto, vocês agora orem e peça para o Senhor nessa noite desatar as ataduras para você romper no relacionamento com Ele. O Senhor quer que você venha romper no relacionamento. Romper no relacionamento. É muito importante. A igreja também com os olhos fechados, cabeça baixa, por favor, orem conosco. É muito importante, queridos. Em nome de Jesus Cristo, é muito importante. É muito importante isso. É muito importante que você tenha um desejo lá no teu coração de uma mudança, o desejo no teu coração de uma vida transformada, o desejo no teu coração de receber algo de Deus. É muito importante isso nessa noite, que você tenha lá no fundo do teu coração um desejo enorme de uma mudança dessa noite. O Senhor está te chamando para o lugar secreto. O Senhor está te chamando para o lugar secreto. O Senhor chama você nessa noite para o lugar secreto. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama nessa noite para o lugar secreto. Ele te chama nessa noite para o lugar secreto, para o lugar de intimidade. Mas ouça o que o Espírito está dizendo. Ele vai causar na tua vida, Ele vai causar um reboliço na tua vida, meu querido. Um reboliço no meio da tua família. Vai acontecer coisas ali. Vai acontecer coisas ali. E vai ter um reboliço na tua família ali. Vai ter um reboliço ali, querido. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nisso em nome de Jesus. Precisa acreditar nisso em nome de Jesus. Precisa acreditar nisso em nome de Jesus. Você precisa crer no nome de Jesus Cristo. Você precisa abrir teu coração e falar: Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Deus, eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero fazer igual aquele homem que foi curado, que ficou ali dobrado aos teus pés, te adorando, Jesus. Eu quero isso, Jesus. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor Jesus Cristo. Adorar a Ele, querido. Eu quero adorar ao Senhor Jesus Cristo. É muito importante isso, meu amado. No nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, é muito importante que o teu coração almeje isso. Você tem que desejar isso em nome de Jesus. É algo que tem que trazer uma mudança, uma transformação na tua vida, meu amado. Ou no nome de Jesus Cristo, busca isso, querido. Busca isso com todo o coração. Busca isso com todo o teu coração em nome de Jesus. Isso, meu amado. É você e Deus agora. Deus está dizendo assim: olha, filho, eu vou tirar as ataduras da tua vida. Eu vou tirar as ataduras da tua vida. Eu vou tirar as ataduras da tua vida. Você já foi ressuscitado. Já tiraram as pedras da tua sepultura. Você já foi ressuscitado. Mas você precisa, meu filho. Você precisa romper do relacionamento. Você não vai mais pensar. Você não vai mais pensar coisas. Eu vou entrar na tua mente. Eu vou ser um Deus presente na tua vida. É muito importante isso. É muito importante isso no nome de Jesus Cristo. Que isso não pode ser emoção. Não pode ser emoção. Não pode ser sentimento. Isso tem que ser um fruto do teu coração. De uma indignação. De você não aceitar na sua vida ser superficial, mas de você querer, em nome de Jesus Cristo, uma transformação no teu coração. Oh, no nome de Jesus Cristo, nessa noite em nome de Jesus, nessa noite em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, no nome de Jesus. É muito importante, meu querido, no nome de Jesus, que você nessa noite queira isso. Senhor, eu não quero ficar atado. Eu não quero ficar atado. Eu não quero ficar, Senhor, amarrado. Ah, meu querido, se você prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo e adorar Ele,
Ele vai vir. Ele vai vir como um terremoto. Como um terremoto que Ele vai vir na tua vida. Como um terremoto na tua vida. Ele vai vir em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu queria que vocês repetissem uma oração comigo. Todo mundo está aqui na frente. Repita comigo. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu não quero mais ficar atado. Remova de mim o pano da morte, porque eu já tenho vida e eu quero romper no meu relacionamento com o Senhor. Quero ter, Senhor, quero ser íntimo. Me ajuda. Eu acredito em nome de Jesus. Amém, querido? Deus acredita em vocês também. Deus acredita em vocês também. Deus acredita em vocês também. Mas eu quero dizer, não fique, por favor, não fique só no campo do emocional. Que seja prático. Prático. A pastora pode subir. Tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus? Ou que está afastado do caminho do Senhor, quer receber Jesus como seu Salvador? Talvez você já aceitou lá na célula. Eu quero convidar você, se você quer aceitar Jesus nessa noite como seu Salvador. Tem alguém aí que quer reconciliar com o Senhor Jesus Cristo? Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. As pessoas que já estão indo com ela na célula já podem caminhar junto. Tem mais pessoa que quer aceitar Jesus nessa noite aqui, que está indo já numa célula e precisa de reconciliar, quer vir aqui? Tem alguém aqui que quer levar Jesus para casa hoje? Vem aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Aleluia. Nós vamos orar com você. Tem mais pessoas aqui que quer receber Jesus hoje no seu coração? Tem mais pessoa que quer receber Jesus no seu coração? Vem aqui à frente. Aqui à frente. Isso. Isso. Tem mais pessoas aí? Tem mais pessoas aí que quer receber Jesus? Tem mais pessoas aí? Tem mais pessoa que quer receber Jesus? Você pode dizer assim: pastor, já recebi lá na célula. Só você vir aqui na frente confirmar. Tem mais? Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Vou orar por essas pessoas. Queria que a igreja ficasse de pé comigo. Levantasse a mão direita para cá. Porque a Bíblia diz que esse momento é um momento de maior alegria lá no céu. É um momento de maior alegria lá no céu, esse momento aqui. Levanta a mão para cá, vamos orar para essas pessoas. Eu quero orar junto com vocês. Vocês orem para essas pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo agora, apresentamos aqui nas tuas mãos essas vidas, essas pessoas, Pai. Pessoas que estão tendo hoje uma decisão de servir a Ti, Senhor. Senhor, abençoa elas, Pai, como diz o salmista Davi. Pai, cria nelas um coração puro, um espírito reto, Pai, para que elas possam ser cuidadas em nome de Jesus. Nós oramos agora, determinamos agora, Papai querido. Recebe elas, Pai, em nome de Jesus. Recebe elas em nome de Jesus, Pai. Recebe elas em nome de Jesus, Pai. Recebe elas em nome de Jesus. Recebe ela em nome de Jesus, Pai, agora. Recebe essas vidas agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que elas possam, Papai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ser abençoadas na Tua presença. Recebe elas agora, Pai. Que elas sejam cuidadas, que elas sejam pessoas, Pai, enriquecidas da Tua presença. Pai, eu oro agora, abençoa essas vidas agora. Recebe elas, Pai,
Em nome de Jesus. Amém, queridos? Parabéns a todos vocês que estiveram aqui na frente. Eu queria aplaudir mais forte, querido, para que a alegria do Senhor realmente seja se manifesta na vida dessas pessoas. Amém? Glória a Deus.